Sejam bem-vindos novamente aqui ao blog da Dilma, companheirada. A gente está ao vivo agora, às 20 horas. Primeiramente, fora Temer, segundo Lula livre. E eu gostaria de pedir a vocês para que curtam, para que comentem, para que compartilhem, para que mandem também sugestões de temas para a gente vai ficar muito feliz em estar recebendo aqui esses temas. Eu sou Jennifer Queiroz, sou estudante pesquisadora da Universidade de Fortaleza Unifor e hoje estou aqui com uma imensa honra do companheiro aqui, Ibiapina, está aqui do lado dele, está falando aqui, né, a gente está debatendo aqui nessa mesa e a gente pede para vocês venham aqui com a gente. Eu quero também abraçar ao internauta, e já quero agradecer imensamente. Vocês têm contribuído de forma muito significativa para o sucesso desse nosso trabalho. Portanto, continuem, por favor, compartilhando, comentando, curtindo e também se inscrevendo no YouTube. O YouTube dá uma contribuição nessa comunicação social, popular e por rede muito significativa. Agradecer também ao Guilherme por favorecer e possibilitar a todos nós a transmissão ao vivo dessa nossa live. E para mim, Jennifer, é também uma alegria você uma jovem que na verdade tem um valor imenso. Muito obrigada, né? Pela dedicação, no sentido de estudar, no sentido de colocar a sua juventude, a sua inteligência no sentido de mudar o mundo. Eu acho que o papel mais grande de um homem ou de uma mulher é lutar pelo mundo melhor. Acho que esse é o grande dever e você tem dado essa contribuição de forma muito significativa em todos os aspectos. Só em se dedicar a estudar já é uma coisa muito importante. Muitos jovens devem seguir esse exemplo importante, por exemplo, que é o seu caso e o caso de muitas outras pessoas. E o que nós temos hoje aí, Jennifer, para debater com o nosso internauta? Eu vi aqui, dei uma vista aqui por cima, bem interessante. O companheiro aqui trouxe bastante perguntas pertinentes. E a gente vai começar com essa primeira aqui. Companheiro, a gente sabe que a atual situação do Brasil é dramática, a economia, aumento da miséria e o conservadorismo da imprensa. Dentro dessas temáticas, você gostaria de dar a sua generosa opinião nessa questão do cenário atual no Brasil e tudo que a gente está passando atualmente, dentro e fora da militância? Perfeito. Do ponto de vista econômico, acho que a produção do Mídia Livre captou muito bem a necessidade de se falar sobre isso. Na verdade, gente, o capitalismo, ele passa por uma crise no mundo inteiro. É uma crise cíclica do capitalismo, mas com outros elementos. Que elementos são esses? Um deles que eu, inclusive, já tenho falado, mas é preciso a gente debater para tentar inculcar essas coisas nas cabeças das pessoas, para que elas possam entender. Até porque, infelizmente, o movimento sindical brasileiro também passa por uma crise. A mobilização é frágil, a formação é frágil, a ideologia está frágil e a comunicação está frágil. Nós temos hoje muitos sindicatos, temos um grande número de jornalistas trabalhando em sindicatos, mas nós não temos um jornal consistente para fazer contraponto a essa mídia conservadora que você fala. Então, por isso eu acho que devemos falar sempre que tiver oportunidade da crise mundial, que não é do Brasil, nem foi feita pela Dilma, nem pelo Lula, é uma crise inerente ao capitalismo. E que essas crises do capitalismo, elas acontecem de forma cíclica. Agora, tem outros aspectos também que estão potencializando as crises do capitalismo. Além da crise cíclica, nós temos hoje um problema que é sério, que é advindo do avanço da tecnologia.
A tecnologia, que é um bem extraordinário da humanidade, pensado pela humanidade, faz parte do conhecimento, do acúmulo de conhecimento da humanidade, poderia servir para a humanidade, mas não serve plenamente para a humanidade. Serve para meia dúzia de capitalistas. Todas essas máquinas potenciais para produzir com quantidade e com qualidade estão na mão dos capitalistas. E elas estão trabalhando na agricultura, no jornalismo, em todos os setores da economia que se possa imaginar. E essas máquinas estão substituindo o homem. Você que é muito jovenzinha, evidentemente não sabe. Eu sei do problema que passou os bancários do Brasil. Quando apareceu o caixa eletrônico, a quantidade de bancário que foi demitido foi uma coisa assim enorme. Aí teve crise, teve suicídio, teve muitos problemas. Bom, essa aí se chama a crise estrutural do capitalismo. Além do mais, tem a questão da financiarização da economia. O que é isso, gente, internauta? Mesmo no sistema capitalista, os empresários, para poder produzir determinado produto, eles precisam fazer uma instalação física, precisam pagar energia, pagar imposto, gerar empregos, pagar salários, pagar previdência social, pagar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se o empresário fizer tudo isso, ele está gerando emprego. É um emprego, pode ser até precarizado, o empregado é sempre explorado pelo capitalista, mas ele está no emprego. O que é que ocorre? Os grandes capitalistas do mundo, eles estão, já há um bom tempo, fazendo a coisa inversa. Eles estão empregando dinheiro em dinheiro. Por exemplo, você pode aportar $1 milhão, $1 milhão na Bolsa de Valor, em ação, em papéis, em título das empresas ou título público, e depois você resgata sem precisar construir uma sala, sem precisar pagar energia, sem precisar pagar empregado. Então, o conjunto de todas essas coisas gera essa crise monstruosa que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. O Brasil e outros países periféricos da economia mundial, como por exemplo a grande quantidade de países que são considerados países em desenvolvimento ou países do terceiro mundo, sofre ainda mais, porque um país rico, muito rico, que desenvolveu bastante a economia, está passando pela crise, mas eles têm uma certa gordura. E o país que está tentando se desenvolver com a crise, ele caminha para trás. De modo que o problema é muito sério e nós precisamos discutir esses problemas com toda capacidade de compreender, de fazer as pessoas entender e, no bojo desse entendimento, fazer a luta. Porque se nós não fizermos a luta no Brasil, que é um país escravocrata, preconceituoso e de uma elite doente, aí a classe trabalhadora vai sofrer. Já estamos entrando na miséria, como você disse, a miséria do Brasil está se aguçando cada vez mais e ela vai aumentar de forma brutal. Por quê? Por causa do desemprego. Por causa, por exemplo, da reforma trabalhista, que retirou direitos. Hoje eles estão aqui a partir daí já estão pensando em implementar o trabalho intermitente, que é mais ou menos assim. Jennifer está trabalhando numa determinada empresa, mas a empresa não precisa do trabalho dela durante 8 horas, então ela trabalha 2 horas ou 3 horas, recebe pelas horas trabalhadas e vai para casa. Quando a empresa precisar, chama essa empregada de novo e ela trabalha o tempo que a empresa está precisando. Quer dizer, com isso vai reduzir o salário dela,
vai reduzir o tempo de contribuição para a Previdência Social e vai reduzir também a quantidade de dinheiro que vai depositado no FGTS. Essa burguesia brasileira passar a reforma da Previdência, só não passou esse ano, porque é ano de eleição. Os vigaristas não se dispuseram a votar porque eles sabiam que iam perder voto, mas passando essa eleição, que virá em outubro, no ano que vem eles aprovam a reforma da Previdência. Hoje, uma jovem como você, me permita e no mesmo tempo não me leva a mal, está sempre colocando-a como exemplo, porque você é muito jovem. Você entra no mercado de trabalho, na minha época, com 35 anos de contribuição para a Previdência Social, já se aposentava. Hoje eles querem que a pessoa tenha 49 anos por essa reforma de contribuição, por essa reforma atual, 49 anos de contribuição, mas 65 anos de idade, tanto para homem como para mulher. Imagine quando uma jovem ou um jovem ficar com 50 anos de idade, que não consegue mais adquirir emprego, ter que esperar até completar 65 anos de idade para se aposentar. E durante esse período, esse intervalo que ele está sem emprego, como vai se sustentar? Por conseguinte, haverá o absurdo aumento da miséria no Brasil, na minha compreensão de fazer a leitura de um tema como esse, por exemplo. Muito bem, companheiro. Realmente a questão da reforma trabalhista, né, que houveram as reformas, precarizou muito a vida do trabalhador, né, até porque ocorreram demissões em massas, a gente vê muita gente na fila de emprego, e aquela chantagem emocional que o empregador faz ao empregado. Ah, você não quer não? Pois tem uma fila imensa aí fora querendo. Então, realmente, o governo golpista foi uma das fases do golpe depois que tirou a Dilma em 2016. E quem está sofrendo é o povo. Se não houver resistência nem luta, quem sofre e está sofrendo até agora é o povo. Bem, companheiro, eu fiquei sem fôlego, porque o companheiro Ibiapino aqui, ele esbanja conhecimento, né? Ele leva lá na questão das fases em si e faz com que a gente viaje, fique naquela, né? Ligando assim na nossa cabeça mesmo. Não me adule, não vou ficar convencido. Pronto, companheiro. Essa próxima questão é uma questão bem pertinente, atualmente aqui no estado do Ceará, né? Que também vai influenciar no Brasil todo, até porque é um candidato também à presidência do Brasil, que é o Ciro Gomes. Companheiro, eu gostaria que você falasse um pouco a sua opinião sobre a questão da aliança, né, que com o DEM e o PP e o Solidariedade referente ao Ciro Gomes. Em minha opinião, Ciro Gomes é oportunista, vive da política. Se diz de esquerda, mas na verdade não é de esquerda não. Eu vou lhe contar um episódio. Em Sobral, o pai dele era candidato a prefeito e tinha também uma outra candidatura, eu acho que uma candidatura dos pracianos, com certeza. E um dia, ele fazendo um discurso, disse, do lado estamos aqui nós, com toda a arrogância, e fez lá um adjetivo em relação à importância da candidatura dele, disse, dele o pai do Ciro. E do outro lado está a bagaceira. É a bagaceira, gente simples, trabalhadores e tal. E essa bagaceira pegou, em Sobral, todo mundo passou a andar com bagaço de cana. Era na garupa da bicicleta era no ombro, era as mulheres, levava para o mercantil aquele bagaço de cana. A cana que passou numa moeda e ficou só o bagaço em seco. Depois não é que o bagaço ganhou a eleição. O Ciro foi deputado estadual pelo partido da ditadura militar. A ditadura, na época tinha dois partidos, o MDB e a Arena. Depois a Arena se transformou em PDS. Eu não lembro se foi pela Arena ou se foi pelo PDS, mas não importa. A Arena se transformou em PDS, deixou de existir a Arena. E pronto. Foi parlamentar aqui representando o partido de quem estuprou, de quem matou, de quem suprimiu a democracia no Brasil. E levou o país
para o atraso profundo, que só vendo a história e a estatística a gente sabe o tamanho do atraso que foi a ditadura militar. Quando o PMDB assume o governo com o desgaste da ditadura, que aconteceu em 1985, a ditadura cai e aí o MDB elege a maioria dos governadores. Ele pulou no MDB. O MDB se desgastou imediatamente. Aí ele foi para o PPS, o PPS já é uma derivação do Partido Comunista Brasileiro. Bem, depois acompanhou o Lula. Antes de acompanhar o Lula, ele passou a usar até barba quando o Lula ganhou a eleição. Ele foi membro integrante do PSDB. Ele fez parte do laboratório em que se transformou o estado do Ceará, né? Um laboratório do neoliberalismo. E agora está dizendo que é de esquerda. Entretanto, antes mesmo de ganhar a eleição, já tira a máscara. Não tem nem vergonha de propor uma coisa dessa. Porque esse Solidariedade é um dos partidos mais ordinários que o Brasil tem. É uma farsa. As pessoas precisam ler para compreender o que é esse Solidariedade. O PP também é o partido do Roberto Jefferson. E de modo que ele já começa a discutir com a direita. Como então ele vai implementar, sem ter um lastro político, sem ter enraizamento na classe trabalhadora, ele vai implementar alguma política de avanço e que possa garantir direitos à classe trabalhadora, recuperar os direitos que foram perdidos agora com o golpe, se ele está junto com os golpistas. Então, mais uma prova de que não é um candidato confiável, que é uma farsa, e que é uma farsa que pula de galho em galho tentando enganar as pessoas. Evidentemente, ele não é um candidato que se possa comparar com esse monstro que está aí, que é o Bolsonaro, entendeu? De extrema direita, irracional, é como se fosse mesmo um animal mesmo, um ser monstruoso. Pelo que ele mesmo diz, fazendo apologia a estupro, fazendo apologia à ditadura, fazendo apologia a torturador. Por isso eu coloco esse adjetivo de monstro em virtude do que ele mesmo propaga. O Ciro não é uma porcaria dessa. Entretanto, não é de esquerda. Pelo contrário, quando necessitou, ele combateu a classe trabalhadora. Ele combateu o MST aqui, junto com o Tasso, ele combateu os trabalhadores, ele combateu a mim como dirigente sindical. E a história relata de forma muito clara o que tem sido o Ciro Gomes ao longo da sua história. Justamente, você tocou num assunto que eu não gosto muito de tocar, que é Bolsonaro, né? Mas a gente vê realmente, nas análises, né? A gente vê Facebook, vê pessoas defendendo a tortura, devido a um candidato que se diz gente, né? Porque para mim ele não é gente. E a gente vê esse aumento muito grande de pessoas saindo mesmo, defendendo o racismo, defendendo a ditadura militar, como a questão das pessoas que saem à rua, né, para defender isso. Como é ano de Copa, tem até uma brincadeirazinha no Facebook que o pessoal coloca que diz assim: quando eu vejo um carro com a bandeira do Brasil, não sei se eles estão pedindo intervenção militar ou se é devido à Copa. Aí dessa postagem eu passei a tarde todinha assim, pensando e rindo ao mesmo tempo, mas que é uma coisa trágica, né, vamos dizer assim. Enfim, eu fico muito triste, né, em ver a gente, principalmente um país tão miscigenado como é o Brasil, sermos pessoas racistas. Então é uma coisa assim totalmente entristecedora, porque todos nós, acima de tudo, somos seres humanos, companheiro, né? A gente mantém a militância, a luta, mas acima de tudo somos seres humanos de luta, e a gente está aqui como militantes para combater esse tipo de coisa. Enfim, só desculpa essa minha expressão, assim, porque eu fico assim muito emocionada, porque eu não suporto o racismo, qualquer outro tipo de discriminação.
Pronto, vamos aqui para a terceira. Mas ainda sobre isso, antes da gente chegar lá na terceira questão a discutirmos aqui, na verdade, eu acho que até os grandes pensadores brasileiros e fora do Brasil cometeram algum erro na hora de interpretar o Brasil. Nós sempre achamos que o Brasil foi um país era um país muito pacato, um povo muito bom no seu todo. Então é uma questão meio que mística. Esse país tem uma formação, eu acho que a gente só compreenderia bem, e inclusive eu já tomei essa tarefa para mim, que ainda não fiz, mas agora eu vi que é preciso ter, depois da violência no Brasil, de todos esses episódios. Eu vou ler o Darcy Ribeiro. Sim. O Darcy Ribeiro é um intelectual que ele estudou e ele descreveu a formação do povo brasileiro. E ele diz que é um povo, no todo ele diz que é um povo muito bom. Né? Ele fala bem e ele caracteriza bem, ele caracteriza cientificamente, porque ele é um cientista muito valioso. Eu vou estudar um pouco para tentar compreender. Claro que eu não vou acompanhar, mas eu vou tentar compreender. Claro, é preciso, isso é necessário fazer. Mas veja bem, esse país, assim que Portugal chegou aqui, a primeira coisa que a elite portuguesa fez foi dividir o Brasil em 15 pedaços, que eram 15 capitanias hereditárias. Dividiu esses 15 pedaços e distribuiu para os nobres portugueses. E os nobres portugueses tomaram de conta do país. E era tanta terra, tão pouca gente, que teve português que precisou ter 2 pedaços de terra. Os pedaços de terra não eram pequenos, não. Esse pedaço aqui, que é o Ceará, foi entregue a Antônio Cardoso de Barros. E para desenvolver o Brasil, eles foram à África, sequestraram os africanos, que por acaso têm a pele negra, e os africanos vieram para o Brasil trabalhar na condição de escravos. E todas aquelas moças jovens e bonitas, eles estupravam, e às vezes na frente do marido. E qualquer ato de resistência de um africano escravizado, eles torturavam. Eu estive discutindo com um estudioso aqui do Ceará, também da academia, e a discussão era sobre arma. Se o povo deve ter arma e se não deve ter arma. Ele me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Ele disse assim: arma no Brasil é uma coisa muito perigosa. Sim. Aí ele deu os dados. Tanto por cento, que é um número elevadíssimo, das mortes por arma de fogo ocorrem na residência, na família, no lar. Portanto, é um povo covarde, que mata mulher. E agora nós vimos a violência desse povo. Então, o povo brasileiro é um povo trabalhador. É verdade que a maioria absoluta é um povo muito bom, mas também é verdade que o povo brasileiro tem um germezinho, sabe, de racismo, de escravocrata e de covarde. Entendeu? Esse é um país que se mata, e se mata muito no próprio lar, na própria família. De modo que nós precisamos compreender mais o perfil do povo brasileiro nesse aspecto. Eu também estou com você. Eu acho que as pessoas devem ser observadas e respeitadas pelo que são, pelo que podem fazer, né, do ponto de vista da contribuição para o desenvolvimento da humanidade, e não porque é branco ou porque é negro. A cor da pele não define absolutamente nada. É um absurdo. Isso é um absurdo, é um tipo de ideologia absurda e que tem que ser superada com o debate, com o diálogo, com o estudo e com o desenvolvimento humano. Com certeza, companheiro.
Gostaria aqui, né, o companheiro Eudes Baima, bem-vindo aqui à nossa mesa, companheiro Eudes. Companheiro Biapino, com sua permissão, eu vou passar a terceira pergunta para o companheiro. Gosto demais desse companheiro. Companheiro Eudes, a gente está vendo atualmente, né, a mídia está enfatizando bastante a questão da perseguição, a nossa companheira Gleisi Hoffmann, pela burguesia, né? Então, a gente sabe que é uma companheira que é militante, é de luta, defende Lula, assim, eu nunca vi uma mulher defender tanto Lula, né? E olha que eu sou mulher, defender tanto Lula como ela defende, com garras, né? Com garras fortes. E a gente está vendo que ela está ocorrendo essa perseguição contra a nossa companheira. Então eu gostaria um pouco que você falasse na questão desse cenário, né, atual, dessa perseguição, tá? Eu acho assim, quem tinha alguma ilusão de que estava se operando no Brasil um processo pelo qual a justiça finalmente ia agir para moralizar os hábitos, os costumes do Estado, né, da política, não tem mais nenhuma razão para manter essas ilusões. Toda a operação que começou em 2005, né, que jogou na cadeia lutadores como José Genuíno e José Disseu, e que agora se voltou, nos últimos anos, uma perseguição sem precedentes a uma liderança política, que é a liderança política construída ao longo desses últimos quase 40 anos, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, né? A mais importante é o Lula, mas não é a única, né? Ficou claro que se trata de um processo que, disfarçado de ações judiciais, disfarçado de ações jurídicas, né, buscam mesmo decapitar a classe trabalhadora das direções que ela logrou construir nestas décadas. É muito duro, custa muito tempo construir uma direção política. Uma direção política não se improvisa, não se faz do dia para a noite. A liderança que o PT, e por causa do PT, as suas próprias lideranças, né, pessoais, né, construíram nesse país, não se reconstrói do dia para a noite. É uma coisa longa e que não depende só da nossa vontade, depende também da situação conjuntural, depende das condições políticas, né? Em muitos países há um esforço para construir um partido de massas tão grande quanto o que nós fizemos para construir o PT. Mas esses partidos não surgem, porque é uma conjunção da vontade política com as condições políticas. Então, no Brasil, nós tivemos a felicidade desse encontro entre a vontade política de construir um partido próprio da classe trabalhadora e as condições para fazê-lo, né? Portanto, decapitar esse partido nesse momento, cortar a cabeça desse partido, como a justiça tenta fazer, né? A justiça é bom botar essa justiça entre aspas, certo? Entre aspas. Em maiúsculo, J maiúsculo, mas entre aspas. Em maiúsculo porque a justiça oficial é ela que existe. Entre aspas porque ela não faz justiça, né? Então a justiça hoje é um instrumento da burguesia, particularmente da burguesia mais ligada ao imperialismo norte-americano, né? mais próxima do imperialismo norte-americano, né? Para liquidar essa construção de décadas, né? Que não apenas foi longa no tempo, mas também sintetizou a vontade política com as condições reunidas para que surgisse um Partido dos Trabalhadores no Brasil, que não, com toda a combatividade do povo argentino, por exemplo, não surgiu na Argentina. Um exemplo, um povo combativo, o povo argentino, mas não surgiu um PT lá, né? Com toda a combatividade do povo venezuelano, que sustenta uma luta contra o imperialismo há 15 anos, uma luta à morte contra o imperialismo, tem um governo popular, um governo que faz certa oposição ao imperialismo, mas nós não temos um instrumento próprio da classe na Venezuela, né? A liderança passou do Chávez, muito valorosa para o Maduro, mas é uma liderança quase pessoal, né? Não tem um organismo de intervenção, de organização da classe. No Brasil nós temos, e por isso é necessário destruir essa organização, né? Destruir essa organização que foi construída, né?
em condições subjetivas, ou seja, um esforço para fazê-la, e em condições que permitiu que ela surgisse. Cortar a cabeça dessa organização, vou te contar, significa fazer o movimento sindical, operário, popular, juvenil, recuar 40 anos na história do Brasil. Isso independentemente da apreciação que nós tenhamos sobre a direção do PT, independentemente. O simples fato do PT ser decapitado pode representar, do ponto de vista da organização da classe, um retrocesso de muitas décadas. O ataque ao Lula, não vou falar sobre ele, todos nós já falamos muito, mas agora o ataque à companheira Gleisi Hoffmann faz parte desta ofensiva para arrancar da classe aquilo que ela construiu. E não se engane, está engatilhado uma lava-jato sindical. Hoje o objetivo é destruir os sindicatos e a CUT, não só a CUT, mas a CUT em primeiro lugar. Está em curso isso, né? Essa ofensiva jurídica, que faz o papel que fez em 64 o poder militar, né? Hoje quem faz esse papel é o judiciário, também busca criminalizar e atingir movimentos de massa de cunho popular, de moradia, como por exemplo o MST e o MTST. É uma ofensiva geral contra as organizações. Eu tenho dito, já falei muito, vou concluir com isso, eu tenho dito que a burguesia não pode mais conviver com essas 4 décadas que nós tivemos de 1980 para cá. Essas 4 décadas que o PLB tem que ser apagada da história do Brasil. Não basta prender o Lula, tem que apagar essas 4 décadas. Porque foram 4 décadas em que a burguesia conviveu com algo que ela jamais teve que conviver no Brasil, com organizações próprias da classe. Aí o Ibiapino vai me lembrar, mas teve o PCB antes do PT. É verdade, mas o PCB nem de longe conseguiu chegar à dimensão de organização de massas que o PT chegou. Então isso precisa ser apagado da história do país. O ataque à Gleisi é apenas mais um episódio, mais um capítulo desta ofensiva contra as organizações dos trabalhadores como um todo. Mas não é um capítulo qualquer, é um capítulo importante, porque como você lembrou, a Gleisi há vários meses encarna a resistência contra o ataque ao PT, o ataque ao Lula, né? A prisão do Lula. Ela acabou por motivos particulares, encarnando quase pessoalmente essa resistência. Então é um capítulo dessa ofensiva geral, mas não é qualquer capítulo, né? Daqui a pouco saberemos, né, do resultado do julgamento agora, não sei se já saiu alguma coisa, nós estamos agora no meio da tarde, mas eu não espero nada de bom desse julgamento, ainda mais depois que esse julgamento se dá depois de 2 sessões do Supremo que arquivaram processos contra tucanos, né? Então é a cereja do bolo, né? Salvamos os tucanos e fechamos com chave de ouro condenando a companheira Gleisi Hoffmann. Essa é a ideia deles, né? Que é justamente, né, uma distração para o povo, né? Porque o PT está na boca do povo, devido à prisão do nosso companheiro Lula. Então, jogar um companheiro ali no fogo é como se trouxesse a atenção. A mídia enfatiza, né, que a gente sabe. Sim. Ela fragmenta as informações e joga realmente como ela sempre participa do golpe. Sim, sempre participou sim. E participa do golpe. Claro. Só acrescentando, companheiro, eu gostaria, companheiro, a gente sabe que ocorreu o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e o golpe teve essa questão várias fases, né? Teve a prisão do nosso companheiro e eu gostaria de perguntar a você sobre a questão do Lula e da candidatura do Lula, porque a gente sabe que pra gente é a nossa única esperança para tirar, né, todas as reformas que ocorreram dentro do governo golpista para evitar a reforma da Previdência. Então essa é a única esperança do povo brasileiro, é a candidatura, né, do nosso presidente e a eleição dele em 1º de janeiro de 2019, né? Então, essa questão me parece a questão mais crucial do momento, mais importante. O ataque à Gleisi faz parte disso, certo? É inseparável, o ataque à Gleisi faz parte disso, né? Uma coisa que está clara para nós, mas parece que está mais claro para a burguesia do que para nós, que a saída política que está no horizonte hoje é um novo governo Lula. Um governo Lula que não poderá mais ser, como ele mesmo anunciou, igual ao primeiro. Terá que ser um governo diferente.
né? Ele anunciou isso, foi muito claro, até, de certa maneira, até resumiu o programa desse governo no seu último discurso na saída do Sindicato dos Metalúrgicos, aonde ele fechou o conjunto de medidas que ele anunciou naquele momento com a necessidade da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Essa foi a fala do Lula. Então, parece que a burguesia tem mais consciência de que a saída política para o caos em que o golpe mergulhou o país é um novo governo Lula do que nós, né? Tanto que ela não descansa. Ela não descansa, né? Aqui faz parte um jogo de contra-informação. Todos os meios de comunicação da grande imprensa, todo o partido da imprensa golpista, vende como certo, líquido e certo, né, como se diz, né, categoricamente que o Lula está alijado do processo eleitoral. Eles nem discutem isso, se o Lula está ou não está. Pode abrir a Folha de São Paulo, o Estadão, ver a Globo, a Veja, Isto É, toda semana, todo dia, é uma verdade absoluta. O Lula está fora. A Datafolha ainda não teve coragem de tirar o Lula de todos os cenários das pesquisas eleitorais, mas já tirou de alguns. E essas empresas que fazem tracking, ou seja, esse levantamento por telefone, já tiraram o Lula. Eles querem criar um fato consumado, entende? Criar uma ideia de que não tem jeito, o Lula está fora. Mas isso vai contra o próprio ordenamento jurídico do país. O Lula caiu na lei da ficha limpa, porque foi condenado em segunda instância. Contudo, o Lula não apenas tem direito a recorrer ao Supremo, ou seja, a terceira instância, portanto o processo não terminou, também nesse sentido que a prisão do Lula é arbitrária. Ele é arbitrário primeiro porque é uma prisão que foi realizada sem provas. É uma prisão de estilo medieval. Qual é a prova, Ibiapina? A prova é que é a denúncia que o seu desafeto fez. Essa é a prova que lhe condena. Percebe? É um absurdo, né? Ou a prova do cara que faz a confissão, como chama? Confissão, meu Deus do céu, a delação premiada, né? Que sabe que só será premiado se falar o que o juiz quer ouvir, né? Se ele não falar, ou se ele falar algo diferente do que o juiz quer ouvir, ele não ganhará o prêmio. Então é um processo medieval, é aquele que condenava as bruxas na Idade Média, né? Mas não apenas por isso a prisão do Lula é um absurdo. É um absurdo também porque os recursos que a própria lei permite ao acusado não se esgotaram, né? De toda forma, a lei da ficha limpa, inconstitucionalmente, né, estabelece que o condenado em segunda instância está passível de perder os direitos políticos. Contático. O Lula pode sim, o PT pode sim registrar a candidatura do Lula no último dia, qualquer dia, até o último dia, que é o dia 15 de agosto. Uma vez registrada a candidatura, qualquer um pode ir lá e apresentar uma petição inicial requerendo do TRE, ou de um juiz do TSE, ou de um ministro do TSE, a impugnação da candidatura Lula, arguindo a lei da ficha limpa. Mas entenda, isso começa um processo judicial, com todos os trâmites de processo judicial. Por enquanto, ainda não acabaram com o direito à defesa. Por enquanto, eles podem acabar. Embora a defesa tenha sido muito cerceada no processo que levou o Lula à prisão, né? Mas tem defesa. Perdendo, tem recurso. Agora, a eleição é no dia 8 de outubro, né? Entre o dia 15 de março e o dia 8 de outubro, o processo eventual não começará em 15, começará mais adiante, talvez uma semana depois, né? É um prazo de algo como 1 mês e 15 dias. Esse processo não vai se esgotar em 1 mês e 15 dias. Então a possibilidade do Lula, se não torcerem a lei, se não rasgarem a lei, porque eles rasgam, o Lula estará com a sua carinha na máquina de votar, né? Essa que é a realidade. Uma outra coisa é que o processo prossegue, que o processo continua. Mas, companheiros, se nós levarmos Lula à vitória,
E só se nós levarmos Lula à vitória no primeiro turno, que é uma possibilidade real, vai ter que ter luta de classes para esses caras impedirem o Lula de tomar posse. Vai ter que ter luta de classe, luta aberta, na rua. Não é assim. E é nisso que nós temos que apostar, na luta popular, para o qual a eleição do Lula é uma alavanca preciosa. Primeiro a campanha e depois a eleição é uma alavanca poderosa, né, que nós temos que lançar mão nesse momento. Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores, os seus aliados, as organizações de massa, não podem vacilar nesse momento. Não tem plano B. Não tem apoio a outro candidato de outro partido. Aliás, eu queria dizer uma coisa, aproveitar para dizer uma coisa importante aqui. Os que estão indo para a eleição com rótulo de esquerda, seja ele Manuela, seja ele Boulos e até Ciro, que estão indo para a eleição como se nada tivesse acontecendo, ainda mais se ilegalmente eles impediram o Lula de concorrer, estão indo legitimar o golpe nas eleições de outubro. Eu queria dizer isso, é a minha opinião, com toda clareza. Não interessa as intenções, podem ser boas. Mas vocês sabem que o diabo, ele asfaltou o caminho para o inferno com boas intenções. Quando você vai para o inferno, é pisando em boas intenções, né? Então hoje o problema do Lula é a chave da questão democrática no país. O Lula candidato, o Lula presidente, o Lula livre, né? Ou o Lula preso, o Lula impedido de concorrer, é a diferença entre a ditadura e a democracia nesse país. É isso que está em jogo na questão do Lula. Então acho que o PT não pode vacilar, né? A palavra de ordem nossa tem que ser Lula até o fim, né? Porque se não fizermos isso, se trocarmos isso por 2 ou 3 cargos a mais no parlamento, tá? Nós estaremos lotados de boas intenções no nosso caminho, caminhando para o inferno e levando conosco o povo brasileiro. Eu passo a palavra para o companheiro Ibiapina. Eu queria apenas, Ibiapina, pedir licença para me retirar, porque eu tenho o maior gosto de participar dessas lives que o companheiro Daniel promove, né? Eu acho que é um instrumento de esclarecimento popular impressionante. Ele já me mostrou os acessos e o tamanho da assistência que nós temos aqui. A gente não tem ideia, né, Ibiapina? 16 milhões. É. Só agora no mesmo ano. Mas eu fui pego meio a dente de cachorro, como dizia meu pai, assim, de última hora, né? E eu tenho uma reunião agora, uma reunião importante no sindicato aqui ao lado, e vou ter que me retirar, mas gostaria de agradecer demais essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Eu e o Daniel temos um compromisso de montar um programa regular, que pretendemos exibir com regularidade. Vamos fazer isso brevemente, né? E queria pedir licença de vocês para deixá-los, nesse momento, me colocar sempre à disposição. Não antes de 1 minuto. Pois não. Para dizer sobre esse livro. Ah, esse? Sim. Ah, tá. Esse livro, que eu recomendo a todos, não é? Karl Marx, A História da Sua Vida. Ele também foi editado em português com outro título, Karl Marx, Vida e Obra, uma edição portuguesa, mas essa edição brasileira é uma biografia escrita por um marxista importante da virada do século XIX para o século XX, Franz Mehring, um dirigente primeiro do Partido Social Democrata Alemão, do SPD, depois da Liga Espartaquista, organizada por Liebknecht e Rosa Luxemburgo, quando romperam com a social-democracia, e um dos fundadores do Partido Comunista Alemão, né, o qual ele não viu se desenvolver porque faleceu em 1919. Mas antes de morrer ele escreveu essa monumental biografia de Marx, né, uma biografia extremamente documentada, né, fundamentada em informações e documentos fornecidos pela própria Leonor Marx, filha do Marx, Leonor, também conhecida como Leonor Lafargue, que casou com o revolucionário Paul Lafargue. Eu recomendo bastante a leitura desse livro. Eu já o tinha há algum tempo, mas em função de trabalho mesmo, de outras coisas que eu precisava ler, eu fui adiando a leitura. Mas agora eu comecei e não consigo parar. É extremamente bem escrito, recomendo a todos. Não é só a vida do Marx, é uma discussão importante, política, sobre as posições do Marx na construção da Liga dos Comunistas na Alemanha, na construção da Primeira Internacional,
né? Então é uma discussão atual no sentido daqueles que estão lutando para construir o partido. Eu não sei qual é o preço atual desse livro que eu comprei já há algum tempo, né? Mas ele está em catálogo e é encontrado nas casas do ramo. A editora dele? É a editora do PSTU, por incrível que pareça. A editora Suderman, né? Apesar de ser editora do PSTU, que cumpriu esse papel golpista nesse contexto, né? Preciso que seja dito isso, né? Eles editaram um bom livro, né? Que merece ser lido. Pois, companheiro, muito obrigada aqui pela sua contribuição, viu? Obrigado. Infelizmente você já vai, né? Mas deixou aqui a contribuição com a gente. Eu já estou atrasado para a minha reunião, para dizer a verdade. Já estão me esperando lá, já devem estar me xingando já. Muito obrigada, companheiro. Volte e fique à vontade. Você vai ter outras, né? Porque você tem um programa aí, vai ter futuramente. Vamos fazer. Obrigada. Bem, companheiro, eu ia passar a palavra justamente para você, né, nessa mesma questão, da questão do futuro do povo brasileiro, na questão da candidatura do presidente Lula. Mesma questão que o companheiro respondeu. O Eudes Weimann falou muito bem em relação a isso, o pessoal compreendeu. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? É um golpe. Todo golpe é feroz, não deixa pedra sobre pedra. E nós estamos submetidos a isso. Então é preciso muita mobilização. O movimento sindical de esquerda tem que resistir ao golpe, tem que resistir às medidas que foram tomadas para retirar direito do povo brasileiro. E os partidos de esquerda também terão que contribuir de forma muito firme nisso aí, principalmente o PT, porque é o partido que está sendo mais prejudicado e massacrado nesse momento. Então é preciso compreender o processo e lutar. Nós não podemos lutar apenas em rede social, não. A rede social é importante para divulgar as ideias, para fazer o contraponto à imprensa golpista, à rede esgoto de televisão. É preciso que tenha esse meio que nós hoje estamos começando a utilizar e fazendo bem, mas é preciso também a luta de rua. É inadmissível que nas capitais brasileiras, e eu falo capital porque tem uma concentração muito grande de trabalhadores, de operários, de moradores da periferia, que muitas vezes estão inclusive desempregados, que nós não tenhamos a cada 15 dias uma caminhada de rua. Se você puder levar 100 pessoas, está excelente. Se puder levar 1000, está maravilhoso. Agora, o que não pode é o pessoal ficar encastelado, entendeu? Fazendo de conta que está fazendo as coisas sem estar fazendo na realidade. É preciso ter esse tipo de resistência, esse tipo de disciplina, porque cada vez que formos à rua, estamos levando um exemplo, estamos dando um exemplo, estamos passando ideia para as pessoas. Nós precisamos, pelo menos a cada 15 dias, fazer uma caminhada no final de tarde. Essa semana é na quarta, na outra é na quinta-feira, ou no sábado, não interessa o dia, tem que se fazer caminhada de rua nas capitais para denunciar o golpe. É um negócio absurdo, é um negócio sem precedente. Tanta mentira, tanta calúnia, tanta caça às bruxas, e inclusive sem provas. E nada mais absurdo do que esse processo desse prédio, desse apartamento. Primeiro, não encontraram nenhum documento que esse seja do Lula. Depois disseram que tinha uma reforma, que custou 300 mil reais. 300 mil reais é o preço de um apartamento. Mas só a reforma foi 300 mil, que banharam o apartamento de ouro. O advogado do Lula pediu para fazer uma vistoria. Fez 6 petições pedindo isso. Nunca foi permitido pelo juiz do processo do Lava Jato, o Sérgio Moro Mazzaropi. Aí o MTST ocupa o prédio e não tinha reforma. E dentro do processo estão lá as notas fiscais dizendo que foi feito serviço. E as notas fiscais são de Curitiba. O prédio é lá no estado de São Paulo. Dizia o Sérgio Mazzaropi que tinha um elevador exclusivo só para o Lula subir e descer, evidentemente. O elevador não vai de banda, né? Aí não tem o elevador,
Isso não é um juiz, isso é um cachorro desmoralizado. Entendeu? E ninguém diz nada. E ninguém diz nada e todo mundo engole tudo. E cadê a segurança jurídica? Se não tem segurança jurídica para um, não tem para você, não tem para mim, não tem para o outro. Não tem para ninguém. E quando um país não tem segurança jurídica, todos estão submetidos ao perigo. Sim. Ainda bem que tem lá fora uma resistência. Eu vejo resistência na Inglaterra, vejo resistência na França, vejo resistência inclusive nos Estados Unidos. Eu vi um pronunciamento da deputada Joana Mortágua, que é lá do Parlamento de Portugal, inclusive está no YouTube. Vocês podem colocar lá, deputada portuguesa que faz uma crítica ao golpe. Aí aparece uma fala muito boa aqui, que jovem extraordinária. Na América e também em alguns países da América Central tem tido essa solidariedade. O próprio Papa mandou um assessor, que não permitiram o assessor falar e entregar um texto para o Lula, mas, quer dizer, há uma resistência, há um reconhecimento de que há um golpe e de que esse golpe é sórdido. Justamente, companheiro. Eu queria só acrescentar no que você falou na questão das caminhadas. Eu acho muito importante a gente manter essa resistência justamente porque a gente tem que colocar nossa cara a tapa. Por exemplo, companheiro, eu na universidade, uma universidade privada, uma universidade elitizada, chego lá com a camisa do Lula, as pessoas olham assim, ó, elas olham torto pra gente, elas olham, aí ficam olhando. Algumas chegam, perguntam por curiosidade, outras realmente é por repulsa mesmo, tá? Então, a gente tem que colocar nossa cara a tapa, tem que mostrar que a gente está apoiando o Lula. Os coxinhas, é o que eles fazem. Por isso que a gente está vendo um aumento bem significativo da questão do pessoal que vota no Bolsonaro. Eles vestem a blusa, eles falam. E a gente é maior quantidade, companheiro. A esquerda é a maior quantidade no Brasil. Então, a gente tem que colocar mesmo nossa cara a tapa, não pode ter medo. Tem que lutar por Lula e manter essa resistência. Só queria acrescentar na sua apresentação inicial, né, dessa pergunta. Perfeito. Bem, a gente já está se encaminhando aqui para o final da live, né? Infelizmente. Estamos ao vivo. Queremos agradecer ao vereador Guilherme Sampaio. Não, mas a gente por ceder esse espaço para a gente. O Mídia Livre tem feito um sucesso. Não sei se é milagre, mas a audiência está imensa, graças a vocês, gente. Muito obrigado. 16 milhões não é brincadeira de menino, não. E continue, gente, nos ajudando. Você ajuda compartilhando, comentando e também... Como é o nome daquele outro? Curtindo, dá um ameizinho lá, né? Então, compartilha. Companheiro, antes da gente encerrar, sabe tudo. Antes da gente encerrar, eu queria fazer só uma última pergunta pra gente fechar aqui, né, nossa mesa. Sim. E eu queria falar referente à mãe Dilma. Saudades da mãe Dilma? Não estão com saudades, companheiros? Pronto, a gente sabe que a Dilma Rousseff vai se candidatar, né, à questão do Senado em Minas Gerais. E eu gostaria aí que você desse uma palavrinha sobre essa questão da candidatura da presidente Dilma. Que para mim ainda é minha presidenta, porque eu não considero o golpista vampirão como presidente. Eu falo o presidente do Brasil, presidenta Dilma Rousseff. Para mim é só essa. Nem que eu errei lá na provinha do concurso, mas para mim a presidenta é Dilma Rousseff. Então, eu gostaria que você finalizasse aí o nosso ao vivo aqui, a nossa live, fechando aqui com a nossa mãe Dilma. Talvez dê até pra gente, e eu acho que é possível, o tempo dá pra gente ir a uma outra pergunta, eu serei sucinto em relação a isso. Para mim, a Dilma é uma mulher admirável. Que mulher extraordinária. A Dilma lutou com um fuzil na mão contra a infame ditadura militar. Ditadura militar impulsionada pelos Estados Unidos. Se quiserem, me perguntem, que eu sei a história tintim por tintim. E nessa ditadura, muitos morreram. A Dilma foi presa e torturada. Uma mulher torturada na mão de covardes, de homens sórdidos e covardes. E ela resistiu e nunca dedurou ninguém. E nunca delatou ninguém.
na presidência da República, ela lutou duramente contra as empresas internacionais, porque Fernando Henrique Cardoso vendeu grande parte da Petrobras, quase a metade. E os empresários internacionais queriam, por fim na força, que a Dilma aumentasse todo dia o preço do combustível, para poder aumentar o lucro deles. Ela resistiu, não aumentou, segurou, dentro do possível, e eles entraram na justiça e condenaram o Brasil. Hoje, os partidos de direita, o Michel Temer, por exemplo, reduziu a capacidade de refino de petróleo no Brasil e permitiu que empresas estrangeiras entrassem aqui com 30% de produto já acabado, né, de gasolina e derivados do petróleo, e ao mesmo tempo acertaram que o preço seria indexado ao dólar. Por isso o disparo do preço. Em um mês a gasolina aumentou 16 vezes. Houve a greve, o Brasil teve um prejuízo imenso, a imprensa pouco falou sobre isso. Se fosse a Dilma presidência, aí pode ficar certa de que teria plantão de manhã, de tarde, meio-dia e de noite. Pois bem, queriam que ela renunciasse, ela não renunciou. Se vocês quiserem, coloquem a cara para bater, me coloquem para fora, porque um dia o mundo vai ver. Se ela tivesse renunciado, aí estavam dizendo, tá vendo como ela é covarde, ela confessou os crimes. Não teve crime, ela apenas mandou pagar o Bolsa, programas sociais, entre eles o Seguro Safra, a Caixa pagou e depois o Tesouro Nacional pagou a dívida para com a Caixa em tempo mais do que hábil. De modo que foi um golpe e essa mulher resistiu a tudo isso. O PT tem que garantir que a Dilma seja candidata a senadora. O PT tem que ser solidário com esta valente mulher, que na história do Brasil tem muitas, mas não são tantas, e a Dilma é uma delas. Se o PT não lutar e defender com toda a decência de um partido revolucionário, no sentido de defender a presidenta Dilma, estará cometendo um pecado mortal. Justamente, companheiro. Bem, eu ia ser a última, mas o companheiro ali, Daniel, deu mais alguns minutinhos. Então eu vou fazer mais uma pergunta para você. Tá vendo? Olha, a gente tenta encerrar aqui o ao vivo, mas é tanto assunto bom, Infelizmente, como a gente ainda não gostaria, né? Mas a gente vai lutar e manter resistência para que a gente consiga, né? Justamente estou falando na questão do nosso presidente Lula. Mas ele vai sair em breve, não vai, companheira? A gente não vai resistir. Esperamos. Com certeza. Esperamos. Eu espero que ele não fique 27 anos preso como ficou Nelson Mandela. Não, a gente tem que manter. Esperamos que ele não seja morto e assassinado como foi e torturado como foi Jesus Cristo. Mas por isso que o povo precisa agir. A gente está demorando, passou mais de 2 meses e o presidente preso. A gente precisa agir, não é mais só Facebook, justamente a gente precisa ocupar as ruas. Isso. E é isso, resistência do povo, e o Lula só tem essa saída, a resistência do povo. Eu ia falar referente a nossa quinta questão, eu ia falar referente à questão da sumidinha que deu nas amarelinhas, né? Hoje a gente via, há 4 anos atrás, uma empolgação muito grande do povo brasileiro com a questão da Copa do Mundo, principalmente também porque ocorreu aqui no Brasil, né? E a gente via muito uma questão da animação que tinha o povo brasileiro pela Copa do Mundo. Aí teve a dancinha Fora Dilma, que utilizou a camisa da CBF, né? Era a única coisa que ia, em cima de muita coisa, que dava uma distraçãozinha ao povo brasileiro. Mais da metade, assim, vamos dizer assim, que muitas pessoas se decepcionaram, muitos companheiros, inclusive do meu Facebook, que a gente conversa na rua, conversa na luta, não tem mais aquela motivação de torcer pelo Brasil, justamente que é período de Copa agora, né, na Rússia, e não veste mais a camisa de jeito nenhum. Até veste aquela com Lula livre ali atrás e Lula 13 ali atrás para torcer pelo Brasil. Então eu gostaria que você falasse na questão desse cenário que deu, a questão do golpe, a questão que teve essas fases, a questão dos coxinhas mesmo ter vestido a camisa da CBF, esse desânimo todo do povo brasileiro.
não, vamos dizer assim, não, tem muita gente ainda torcendo, né? Mas vamos dizer que tem muita gente ainda também desanimada com essa questão. Vou desdobrar essa pergunta em duas questões. Fique à vontade. Primeiro, você já foi à Venezuela? Ainda não. Ah, deve ir. Ainda não. O libertador da Venezuela foi Simão Bolívar. O Simão Bolívar fazia uma luta imensa, com vários outros. E nosso tempo está curto, quero lembrar que nós estamos ao vivo e quero lhe pedir, eu sou pidão, que vocês se inscrevam no canal YouTube para poder espalhar nossas ideias, se você achar que são justas. Se você achar que eu, Rafael, eu, Jennifer, eu, Leda, que o Mídia Livre está fazendo um trabalho importante, nos ajude nisso. Se não achar, não tem problema. Se quiser fazer a crítica, também faça. A crítica faz parte da dialética e ajuda no crescimento. Foi muito bem. O Simão Bolívar lutou contra a Espanha, porque a Espanha foi o país que colonizou a Venezuela, assim como colonizou quase todos os países da América do Sul e da América Central. Em 1810, num dia de Sexta-feira Santa, aconteceu um grande terremoto na Venezuela, a capital Caracas. Só lá morreram 10.000 pessoas e ficaram enterradas nos escombros da capital Caracas. E os padres da Igreja Católica começaram a fazer um discurso. Olha, o Simão Bolívar está desobedecendo a Deus, porque ele está sendo contra o rei da Espanha. Como o rei é ungido por Deus, ele está sendo contra Deus. E, portanto, Deus mandou um castigo justamente na Sexta-feira Santa, que foi esse tremor de terra, que matou tanta gente. O Simão Bolívar, bom, aí a partir dessa pregação da Igreja Católica, o povo começou a se retirar da luta, que era uma guerra, na verdade. Os escravos que estavam ajudando Simão Bolívar e que queriam ficarem livres da escravidão, também começou a sair pelo temor a Deus. E um dia Simão Bolívar foi para cima dos escombros. A Caracas estava uma cidade podre, porque eles não puderam enterrar as pessoas, não tinha como cavar os escombros e tal, não tinha tecnologia na época. E de cima dos escombros, em uma determinada parte, o Simão Bolívar disse: se Deus é contra a liberdade, lutaremos contra ele. E depois ele disse: a ignorância é o instrumento cego de um povo. Essas mulheres e esses homens vestidos de amarelo, idiotas, sem saber o que queria, mas estavam na rua com a panela na mão. Eles não compreenderam a importância de 18 universidades, de 400 escolas técnicas, do FIES, do ProUni, da grande construção de casa própria, que nós nunca havia na história do Brasil, do programa Bolsa Família, de todos os programas sociais, dos milhares de empregos que o governo do PT conseguiu. Então, sem medir as consequências e baseado apenas no empirismo e na ignorância, eles foram para a rua. Eles se sumiram porque estão com vergonha. A primeira vez que foram à rua foi para levar o Brasil para o atraso, para a desgraça, para a miséria e para a incerteza. Então, como disse Simão Bolívar, a ignorância é o instrumento cego de um povo, porque jamais Deus seria contra a liberdade. A outra coisa, Copa do Mundo. Você sabia que eu sou cronista esportivo? Sou comentarista de futebol? Bem que eu desconfie dessa sua voz assim. Pois muito bem. Eu gosto de futebol, inclusive ainda jogo. Aos 62 anos, eu jogo no meio dos meninos de 25 e tudo mais. Mas o futebol é apenas um investimento. A Copa do Mundo é uma coisa organizada por gente inescrupulosa, muitos ladrões,
e que ganham muito dinheiro à custa do povo. Uma pesquisa do Brasil demonstrou que 25% do salário dos brasileiros é gasto com futebol, com ingresso, com sócio-torcedor, com camisa, com boné, com tênis, com internet para poder assistir aos jogos através das redes sociais e também com canal fechado de televisão. Então eu quero dizer, futebol como diversão é uma coisa extraordinária, todos nós devemos praticar, mas futebol é apenas um investimento. Eu quero mais livros e menos bola. Isso é o que eu quero. E agora, por falar em livro, já que a produção, de forma muito sábia, quer que a gente fale um pouquinho sobre os livros, e isso é importante, enquanto a Globo manda turma pegar e comprar bola, nós aqui mandamos, adquiram livros. Esse livro é extraordinário, sabe? Não sei se você já leu, é Ética, é uma coletânea de artigos de vários escritores brasileiros extraordinários sobre ética. É lindo demais, dá vontade da gente ler e reler. Eu já li todo e eu estou com vontade de voltar atrás, porque a memória, infelizmente, não decora tudo, aí a gente precisa fazer uma revisão. E esse outro, vou colocar aqui o óculos, porque já estou meio velho. Fidel habla a los niños. É um livro lindo, está todo em espanhol. Eu vou, em homenagem a você que é jovem, e você falou desse problema do racismo e outras coisas mais. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce trazendo nada no seu genes. Justamente. Entendeu? Isso é colocado por ideologias falsas. O próprio Tomás Hobbes dizia que o homem é mau por natureza, já nasce mau. E o Jean-Jacques Rousseau, que é também um pensador extraordinário, as pessoas devem ler os livros de Jean-Jacques Rousseau, ele disse, não, ninguém nasce mau, o homem nasce bom, é corrompido no meio. Então esse livro aqui era um congresso de jovens, em Cuba tem os pioneiros, e o Fidel foi para esse encontro que ele ia sempre, muitos jovens, muitas crianças, e no meio da fala dele, fazendo o encerramento do discurso, o Fidel disse, vou fazer uma pergunta e eu vou ler tudo em espanhol aqui, que é para fazer também uma homenagem ao povo latino-americano. Fidel Castro Ruiz disse, ustedes se consideram niños honestos? Preste bem atenção, ustedes se consideram niños honestos? Sim. Aí os meninos sim disseram, sim. Fidel fez outra pergunta, ustedes se consideram niños patrióticos? Sim. Niños solidários, fraternales, dispuestos a darlo tudo por sua pátria e por la justicia? Os meninos disseram, sim. Pero, ¿por quê? Ustedes nasceram assim? Aí os meninos disseram, não. Aí Fidel completa, porque ustedes se consideram o que ustedes se consideram que são. Porque se não vieram ao mundo com esses valores de não mentir, ser honrado, respeitar, ter consciência de pátria, de solidariedade, de justiça, de igualdade, de humanidade, são valores que eles han inculcado a vocês. Alguém colocou esses valores na cabeça de vocês. E ele completa aqui, alguém lhes inculcou esses valores a vocês. E quem foi? Los maestros, los padres e a família. Sim. Então, nós temos o dever de inculcar na cabeça dos nossos jovens, que estão formando suas personalidades, valores como, por exemplo, estudar, ser patriota, ser solidário, porque a solidariedade entre os sentimentos humanos
é o único que nutre e alegra a alma. Eu espero que esse seja o princípio mais extraordinário que os brasileiros tenham em mente. Muito obrigado, compartilhe, e a palavra está com você. Para encerrar la cumbre. Fiquei sabendo que você vai para Cuba, né? Fiquei tentada aí e um grupo aí que vai para Cuba. Pois vamos juntos. Depois a gente fala em outra live. Vamos juntos em janeiro de 2019 para a Brigada Sul-Americana, que reúne vários países da América Central e da América do Sul. Lá a gente trabalho voluntário na agricultura. Vê suas mãos. Não são mãos finas não, você é trabalhadora. Então se trabalha na agricultura, se participa de seminários, se conhece a história e tudo mais. Então vamos nos preparar. A Casa da Amizade Brasil-Cuba do Estado do Ceará está fazendo já esse trabalho de mobilização, e eu oportunisticamente aproveito o final dessa live para fazer essa divulgação. Você é nossa convidada especial. E quem quiser, depois a gente pode falar em outras lives, né, companheiro? Ou você nas suas lives, perfeito, falar também, que o pessoal que tem interesse, né? Às vezes a gente solta assim, o pessoal já quer pesquisar, já quer ver onde é que é. Perfeito, então, me ajude. Pronto. Então nessa noite de quarta-feira a gente já vai se despedindo de vocês com o coração na mão, né? Porque a gente gosta muito de estar aqui debatendo com vocês, falando com vocês. Então mandem suas dicas, mandem suas sugestões, suas críticas. A gente vai estar muito feliz em estar recebendo todas elas. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui com a gente, com o companheiro Ibiapino, que a conversa aqui com ele foi muito construtiva. Eu aprendi aqui uns 4 anos de história, viu? E eu gostaria muito de agradecer eu estar participando aqui desse horário com ele, né? Porque meu horário a gente faz em outros horários, mas hoje fui convidada aqui para estar participando com o companheiro. E eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, curte, compartilha e comenta. E comenta, né? Passa para o companheiro, para a companheira que tem interesse, compartilha lá no Message, compartilhem onde vocês quiserem, divulguem. E eu peço também que vocês compartilhem do Facebook, assistam no Facebook, que é... Não, no Facebook não, desculpa, companheiros, no YouTube, na Mídia Livre, porque o Facebook é o blog da Dilma também, que vocês podem compartilhar, curtir, comentar. E também no YouTube, que é muito importante. O do YouTube é de extrema importância, que vocês estejam assistindo, curtindo, e liga lá o sininho para receber todas as nossas notificações, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês aqui. Vou passar aqui a palavra para o companheiro que está se despedindo também de vocês, tá? Muito obrigado pela Lula audiência, Lula livre e pelo Brasil mais justo. Com certeza. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.